Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar aqui uma série de vídeos que eu estou elaborando para vocês a respeito do cérebro e o movimento. O Sensorial tem essa ideia, tem trazido e participado junto com vocês de uma conceitualização, de trazer conhecimento, métodos, ferramentas, soluções para aplicar as neurociências no nosso dia a dia e principalmente fazer isso através do movimento. Queria começar hoje falando um pouco, né? Então eu estudei bastante durante os últimos anos sobre como o cérebro funciona, fiz aqui um modelo de trabalho para passar esse conhecimento para vocês. A gente vai abordar muitas coisas durante esse processo. O que eu quero fazer é transformar esse conhecimento que eu tentei sistematizar um pouco em algo bastante palpável e associado ao dia a dia, que vocês possam trazer conceitos importantes, possam trazer conceitos corretos para o dia a dia, certo? A gente tem já alguma parte aí do conhecimento estruturado que a gente vem passando através das nossas capacitações, dos nossos cursos, das nossas palestras, né, que o cérebro a todo momento percebe o ambiente ao redor, para isso tem que prestar atenção. Não vou me aprofundar muito aqui, mais uma passagem geral até eu chegar no assunto mesmo desse vídeo. A gente, depois de perceber, prestar atenção, filtrar informações, começar a processar essas informações, a gente usa essas informações que a gente começou a processar do ambiente externo e associa com as informações internas para começar a compreender, né, o que está acontecendo e também para criar planos. E esse é um dos principais assuntos de hoje: criar planos de ações para a gente poder interagir com esse ambiente. A gente cria esses planos, a gente requer um controle de impulsividade para poder escolher entre esses planos e aplicá-los na forma de decisões rápidas e precisas, certo? Nem todo contexto vai exigir decisões super rápidas, mas o movimento está associado a um ambiente dinâmico, cujas informações externas elas vão mudando, e a gente tem que interagir com essas informações que estão em constante movimento, que estão em constante mudança. E para isso exige uma certa velocidade, né? Todo movimento ele está associado com mudar, né, tanto a direção quanto muitas vezes a direção e a velocidade com que a gente faz coisas. Então, sim, nossa tomada de decisão tem esses dois componentes, precisão e velocidade, assim como outros componentes que a gente pode discutir. Mas o que, que me pega muito, né? Vou voltar aqui no slide anterior. A gente fala muito dentro da sensorial sobre como as decisões elas requerem a participação de diversas áreas do nosso encéfalo, né, que contém aqui o córtex cerebral, assim como estruturas que ficam abaixo desse córtex cerebral, mas que contribuem muito para o nosso processo de tomada de decisão. Então, essas informações vão sendo trocadas para a gente decidir. O que acontece muito, o que vem acontecendo muito, é uma coisa que de alguma forma ou de outra virou um pouco uma forma de se referir ao processo de tomada de decisão lá desde os anos 80 do século passado, mas que ainda permanece bastante e que eu quero passar aqui para vocês para que a gente não tenha esse enviesamento, né? Que é o quê? Que para o processo de tomada de decisão, o principal responsável, o chefe de tudo, aquele que toma a decisão, é o córtex pré-frontal. Então, é um papel muito importante que eu considero que eu tenho como neurocientista, que a Sensorial tem, que é trazer para vocês formas de vocês olharem para o cérebro e falar: poxa, não é só o córtex pré-frontal esse grande responsável. Ele auxilia, tem coisas que só o córtex pré-frontal faz, mas isso não quer dizer que o processo de tomada de decisão está ali. Quando eu vou avaliar a cognição de uma pessoa, eu quero saber como é que está o córtex pré-frontal dela. Quando eu vou treinar, fazer um treinamento cognitivo, eu estou treinando o córtex pré-frontal dessa pessoa. Você está fazendo isso também, tá certo? Mas as outras áreas
contribuem, têm papéis que o córtex pré-frontal não tem e contribuem para que todas elas, ao transferir, né, então vejam aqui essas várias setas vindo daqui para lá, vários caminhos, várias trocas de informação que a gente, com calma, sem pressa, vai explorar aos poucos tudo isso que está elaborado aqui, mas hoje é para falar o quê? Olha, não coloquem tudo, não é tudo, não atribuam todo o processo de decisão ao córtex pré-frontal, não atribuam toda a prática, né? Ah, o que que eu faço? Eu faço treinamento cognitivo. Ah, então você trabalha com o córtex pré-frontal? Também, com certeza. Mas eu trabalho com o cérebro, com o encéfalo como um todo e até como um corpo como um todo, né? Eu estou trabalhando o corpo do indivíduo inteiro, porque as interações que ocorrem entre o sistema nervoso e o resto do nosso corpo também contribuem, também modulam o que acontece dentro aqui da nossa caixa craniana, pelo nosso sistema nervoso. Então, não atribuam todo o processo ao córtex pré-frontal. Eu poderia abordar esse tema de várias formas. Eu resolvi abordá-lo da seguinte forma: eu vou falar bastante sobre o córtex parietal, principalmente o córtex parietal posterior, uma área que está muito associada com, com o movimento, com as nossas ações. Então a gente começa aqui, por exemplo, pegando esse capítulo de livro do Goldring, que fala bastante sobre a evolução do córtex parietal nos mamíferos de forma geral, e atribui isso, né? E tem esse olhar sobre o córtex pré-frontal e sobre sua evolução, desde a manipulação até o uso de ferramentas. E eu destaquei aqui, porque eu não vou ficar, lógico, passando por cada um dos artigos, eu li bastante para trazer diversos exemplos para vocês. Mas eu queria destacar algumas coisas deles, né, num vídeo para ele não ficar muito longo também. Uma coisa importante, né, que ele traz aqui. Bom, o córtex parietal posterior, então a gente vai ver aqui essa siglazinha PPC, se referindo bastante ao córtex parietal posterior, em inglês, é lógico. Em todos esses artigos, o que, que é a ideia base que eu quero trazer a partir desse capítulo de livro aqui? Que esse córtex parietal, ele tem ali, está associado com uma rede que dá a base para que a gente faça o quê? Movimentos de ir até um objeto e segurá-lo, certo? E essa é uma das formas, né, que os primatas, principalmente, interagem muito com o ambiente que está ao redor deles. Ir com a mão até os objetos e segurar e manipular esses objetos. O córtex parietal tem um papel muito importante em todo esse processo, né? Então a gente está falando agora, vamos pensar então num jogo de futebol. Bom, a gente tem, lógico, a parte do goleiro, alcançar e tocar na bola, né? Então o córtex parietal ele está ali muito presente na construção dessa ação, mas também ele está presente também é, nos movimentos do pé, em alcance da bola, no chute da bola, também envolve. Tem uma coisa muito legal, né, na forma de processar a informação pelo nosso sistema nervoso, que é chamada uma forma embodied, que é o termo em inglês, né, que seria alguma coisa como é, incorporado ao seu corpo, né? Então, a forma como a gente processa informações, então a gente pega informações de fora e vai processando essas informações para criar os planos de ação, elas estão aí associadas com como que a gente vai colocar essa ação em prática. Então, a gente pode usar, quando a gente vai usar a mão, a gente usa certo caminho, uma rede neuronal. Quando a gente vai usar os pés, a gente usa boa parte, né? Se for uma tarefa muito similar, uma boa parte da mesma rede, mas tem uma variação. Por quê? Porque eu estou usando partes diferentes do meu corpo, né? Mas o grande lance, que é o que esse capítulo de livro traz, né? Que na evolução dos mamíferos, o córtex parietal tem uma importância gigante em como que a gente interage. A gente vai buscar interagir com esses objetos, com o que está aqui no nosso espaço, né? Então ele é muito importante para essa interação, para o processo de falar como eu vou interagir então com a bola que eu estou conduzindo aqui no basquete. Como eu vou interagir então com o taco de beisebol para fazer uma rebatida, ou um taco de golfe, ou como que eu vou processar essas informações quando eu estou dando um golpe no boxe, um golpe de judô.
Tudo isso é uma interação que eu faço com o universo que está ao meu redor. E tudo isso passa, os planos de, de ação que estão sendo formados passam pelo córtex parietal, principalmente o córtex parietal posterior. Esse próximo artigo, publicado aqui na Nature, ele é muito legal, por quê? Porque ele mostra não só o papel do córtex parietal na interação com o mundo ao redor, mas também em categorizar os objetos que estão aqui ao nosso redor, né? Então, eles pegaram ali num contexto experimental e inativaram o córtex parietal posterior. Então, esse PPC aí que eu falei que vai aparecer sempre, é o córtex parietal posterior. Eles inativaram e viram, ué, o que que acontece quando a gente inativa, né, ou silencia, como eles utilizaram ali, o córtex parietal posterior. Bom, eles viram que ao fazer isso, ao silenciar a sua atividade, ele danifica vários aspectos do processo de tomada de decisão. Então, a categorização de objetos novos que ainda não foram bem aprendidos, recategorização de experiências passadas também sofre, assim como você começa a enviesar as escolhas comportamentais que são criadas por experiências passadas. Então, tudo isso é modificado ao silenciar o córtex parietal. É por isso que ele fala que o córtex parietal posterior tem um processo, uma causal, ou seja, ele está muito associado com como a gente toma decisões, principalmente, né, nesse caso aqui, quando envolve a categorização de estímulos, colocar esses estímulos em categorias. Categorias, por exemplo, esse é meu companheiro, esse é meu adversário. Isso é uma categoria. Ah, categoria de uma bola ou de um outro objeto, né, que está vindo na minha direção. Diversas categorias. Eu estou interagindo com o mundo ao meu redor e para isso eu tenho que categorizar esses objetos com os quais eu vou interagir. Esse outro artigo aqui do Summerfield, ele é interessante porque eu destaquei só um, ele está falando aqui sobre aprendizagem, né, e o córtex parietal posterior, mas ele fala, né, uma coisa que eu queria destacar é como essa aprendizagem fala-se muito nas neurociências sobre como a gente codifica a informação que está sendo chegada para começar, por exemplo, a montar os planos de ação. É, ele dá suporte ali no córtex parietal posterior a uma generalização em relação às informações que estão sendo processadas, inclusive quando a gente está falando de coisas que não estão associadas ao espaço. Por que que eu acho legal, né? É um artigo de ciência básica, né? Então vai lá, mede, modifica o que está sendo colocado ali para medir coisas bastante específicas, então não é algo aplicado ao esporte, por exemplo, mas quando a gente pega esse tipo de informação aqui, que é essa generalização do processamento do córtex parietal posterior, ela é utilizada até quando a gente não está falando do espaço, é algo também que associa, né? Esse não é um artigo que mostra isso diretamente, mas que associa aquilo que a gente faz no esporte, por exemplo, eu vou aprender a jogar bola, eu vou aprender a nadar, eu vou aprender a jogar vôlei. Tudo isso a gente sabe por experiência, né, por empirismo, que tem repercussões em outros aspectos da nossa vida cotidiana. Por exemplo, com como eu vou na escola, com como eu vou no meu trabalho, com a minha saúde mental diária. Então, o que que esse artigo traz? Ele traz bases que dão conceitos que mostram que existe uma base do funcionamento do córtex parietal para que quando a gente aprende a lidar com esse ambiente, quando a gente desenvolve o córtex parietal, porque a gente está lidando com esse ambiente espacial, a gente está também desenvolvendo habilidades nossas que não estão diretamente associadas a processar o que é o espaço ao meu redor e como eu vou interagir com ele. Mais um artigo legal aqui. Vamos falar um pouquinho, colocar em outros conceitos aqui. A gente tem uma organização, e eu já falei isso em aulas para vocês, que fala, que mostra que a forma como nossa retina e o córtex visual primário está organizado está associado com como as coisas estão dispersas no nosso mundo, em termos de espaço, né? Proximidade. Então, por exemplo, os neurônios lá no córtex visual primário,
que processam uma informação aqui, eles estão próximos dos neurônios que processam a informação aqui, e estão mais afastados dos neurônios que processam uma informação mais distante. Isso quer dizer que tem um mapa espacial correspondente lá no nosso córtex visual primário, né? O que está sendo colocado aqui nesse paper, que é bastante legal? Que nossas emoções também são codificadas, aí não especificamente no córtex parietal posterior, mas aí já juntando o córtex temporal e o córtex parietal, elas também são codificadas, elas são processadas de acordo com proximidade, né? Então a gente usa proximidade e a nossa posição espacial em relação a coisas que a gente tem um afeto maior ou menor, uma repulsa, para processar as informações. Então, quando a gente observa o ambiente, né, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta também é processado de forma espacial aí no córtex temporoparietal direito do nosso cérebro. Muito legal também começar a tentar perceber como é importante esse processamento espacial, né? E como a atividade física, o esporte, melhorando o nosso processamento espacial, pode influenciar em tantos outros processamentos. Nesse artigo aqui, o que que ele está mostrando, né? Então ele começa já dando suporte para tudo isso que a gente está falando, que o córtex parietal posterior é considerado um centro de integração de informações multissensoriais e de tomada de decisão, né? Então lembra lá, por que que eu estou falando, por que que eu fiz esse vídeo? Para falar para vocês, olha, não atribuam tudo ao córtex pré-frontal. Então aqui ele está reforçando essa ideia. O córtex parietal posterior é essencial para a integração de informações multissensoriais, ou seja, é, auditivo mais visual, por exemplo, é, e é essencial para a tomada de decisão. E aqui ele coloca também no contexto de medo, né? Como que a gente lida com informações que nos trazem medo? E aí eles inativaram com o Muscimol, que é um agonista GABAérgico, eles inativaram ali o córtex parietal posterior para ver o que, que acontecia. E isso mudou a forma como os animais interagiam com o ambiente, que já tinham ali nesse ambiente um contexto que tinha alguns estímulos que estavam associados, que eles tinham associados previamente ao medo. Então, o que aconteceu ali quando o muscimol foi injetado no córtex parietal posterior é que os ratinhos perderam essa capacidade de falar, bom, isso aqui era algo que me trazia medo. Nessa nova situação, eu não preciso mais ter medo disso, mas eu preciso ter medo daquilo, né? Porque o medo, apesar de poder, quando ele é muito forte, ter um aspecto que é ruim para a gente, ele é super necessário para várias coisas que a gente faz. A gente tem que. É uma reação muito importante para a gente conseguir interagir da forma correta com o ambiente. A gente não pode não ter medo de uma situação que é perigosa para a gente. Então, o medo é importante. Nesse caso aqui, ao inativar o córtex parietal posterior, esses ratinhos eles não conseguiram renovar ali o que era para ter medo e o que não era mais para ter medo e o que era para ter medo. Esse paper é muito legal e ele traz esse aspecto da memória de trabalho junto com o córtex parietal posterior, né? Lembrando que a memória de trabalho é esse conteúdo ativo, né, que a gente mantém ativo para executar um trabalho, esse conteúdo que é necessário a gente ter disponível para executar um trabalho, né, memória operacional para executar ali aquela operação naquele momento. Então, o que que esse artigo aqui fala? Que existe uma ligação, né, do córtex parietal posterior e a representação de informações que a gente tinha anteriormente, né? Então, trazer essa informação, manter ela ativa, né, na memória de trabalho. Então, lembrando que a memória de trabalho também consome informações da memória de curto e longo prazo, mas ela tem que estar ali disponível. Mas isso é muito legal. E se a gente pensar também na questão de como pegar esse conhecimento e interpretar o dia a dia, também pode ser muito interessante. Por quê? Porque ele fala aqui que quando silenciou, né, o córtex parietal posterior, aumentou a performance, né? Então, o ratinho tinha que fazer uma decisão que podia ou não estar associada com o histórico de decisões passadas, né? Eles foram lá e inativaram o córtex parietal posterior, aumentou a performance nessas decisões. E aí eles
dão um indicativo de que os neurônios do córtex parietal posterior, então, carregam um monte de informação a mais sobre, nesse caso, as tentativas passadas que o ratinho fez, é, de informações sensoriais, de estímulos dessas tentativas passadas, para a tentativa atual. E aí, quando eles silenciam, então, esse monte de informação não vem, e caso a decisão ela esteja ali contida naquela mesma tarefa, né, naquela mesma tentativa e não necessite muito dessas informações passadas, aumenta a performance. Pensa assim, né? Isso é muito interessante mesmo, do ponto de vista aplicado, porque imagina a gente fazendo ações, tomando decisões e trazendo para aquela decisão, né, informações sobre várias coisas que a gente fez anteriormente. Né? É um papel interessante, muito importante, a gente estar frente a frente com o adversário e saber como que o adversário respondeu anteriormente, sim, né? Para eu poder decidir melhor. Se eu trouxer muita informação, né? Então saber também como usar, o que aproveitar dessa informação, que é algo que pode ser treinado, se eu trouxer muita informação, vai diminuir a performance daquela decisão que eu estou fazendo naquele momento. Então é um conhecimento bem legal também. Não é isso não é a forma aplicada que esse artigo da Nature está falando. Ele está falando dos conceitos bem base, daquilo que eu estou tentando extrapolar para o dia a dia, mas apesar de ser importante esperar por estudos para mostrarem que isso que eu estou tentando falar é válido, é um indicativo de que isso pode acontecer. E finalizando aqui, uma outra estrutura que eu não vou entrar aqui hoje, a gente pode falar no próximo vídeo, que é o pulvinar, que é uma área ali do nosso tálamo que está muito associada à tomada de decisão em outros aspectos, contribuindo também com o córtex parietal posterior, com o córtex pré-frontal, assim como outras áreas, como o córtex pré-motor, que é muito importante, o cerebelo, para tomada de decisão. Então a gente fala muito, a gente ouve falar muito, o córtex pré-frontal foi aquele que mais aumentou de tamanho, número de neurônios na evolução do ser humano em relação aos outros mamíferos, tal. Sim, ele é uma das áreas que mais aumentou e é muito importante isso mesmo, que mostra que existe uma relação entre essas capacidades são exclusivas do humano e essa área do nosso cérebro. Mas existem outras áreas que também aumentaram, na mesma proporção que o córtex pré-frontal. E o pulvinar é uma delas. Né? Então, durante a evolução ali do ser humano, é uma área que ganhou muitas novas funções e tem uma conectividade, ela se conecta com muitas áreas, mostrando que ela tem um papel essencial também nesse processo de tomada de decisão, que depende do córtex pré-frontal, assim como depende de muitas outras áreas, certo? Então, para nós aqui, queria muito que a gente trouxesse o conceito de que o córtex pré-frontal continua sendo muito importante, mas a gente não pode atribuir a ele tudo que a gente faz, né? Quando a gente está falando, estou fazendo um trabalho cognitivo, então estou trabalhando com o córtex pré-frontal. Está também, assim como outras áreas. Vamos começar a colocar aí tálamo, vamos começar a colocar aí o córtex pré-motor, vamos colocar aí o córtex parietal, começando pelo posterior, mas tem ainda outras áreas do nosso córtex parietal que são também importantes, que não abordei aqui hoje. Mas é isso aí, pessoal. É um processo contínuo de conhecimento e a gente vai passando por esse processo juntos. Contem comigo e qualquer comunicação aí entre nós do time sensorial, fiquem à vontade. Vamos conversar aqui pelo grupo, pelo WhatsApp, para tirar dúvidas, para rever situações, para pensar em novas formas de enxergar essa nossa interação com o mundo em movimento, seja no esporte, seja numa atividade física que não é esportiva, seja no dia a dia. Tá certo? Um abraço, até mais.